Olá amigos, vamos a mais uma videoanálise especial, desta vez das ações da Fleury FLRY3. Eu sou Dalton Vieira, analista de investimentos, já vou te convidando de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal Dalton Vieira Invest no YouTube. Basta você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo e na sequência clicar na opção de se inscrever que vai aparecer para você. Além disso, deixa aí o sino das notificações ativado para receber um aviso aí toda vez que tiver conteúdo novo aqui no canal. Para receber no seu celular, no seu desktop, as recomendações de compra e venda, as informações relevantes durante cada pregão e também as carteiras de ações, carteira perspectiva e carteira exponencial, basta você clicar aqui no card que está aparecendo para você e seguir os procedimentos. Basicamente, procedimento este aí de preenchimento de um formulário, curto formulário e na sequência cadastrar o meu número nos seus contatos do aplicativo Telegram, para que você possa testar aí gratuitamente esse serviço aí das recomendações. Então essa análise especial da Fleury foca em olhar para o longo prazo até o curto prazo. Então desde o gráfico anual, quadrimestral, mensal, semanal e diário, com o objetivo, usando análise técnica, que é a minha especialização, de estabelecer qual o cenário gráfico que nós temos nesse papel. Mais interessante abrir compra, mais interessante ficar de fora, mais interessante para uma carteira de prazo maior, está interessante para isso ou não? Então vamos dar início a essa análise. Gráfico anual, tendência de alta, fez aqui um pivôzão de alta, já deu uma estilingada para cima. Ano passado foi bem ruim para o papel, depois de 2 anos muito bons, 137% de alta e depois 68% de alta, queda no ano passado de 31%. Esse ano já está subindo aqui na faixa aqui de uns 19,60, mais do que isso, tá? O valor está 23,66, aqui está tendo uma divergência no gráfico anual por conta aí de um bugzinho do Profit, mas nos outros gráficos não está ok. Então aqui no gráfico anual o que nós temos aqui é o ativo ainda com mínimas ascendentes em relação ao ano anterior, ou seja, enquanto se mantiver desse jeito, o cenário é mais positivo para se buscar sinalizações de alta mais relevantes no gráfico mensal ou mesmo fundo no gráfico quadrimestral, que seria bem apropriado, e aí também gerando um fundo no gráfico quadrimestral para a gente buscar entradas num gráfico de menor periodicidade ou gerando sinalização de alta no gráfico mensal, vai estar de acordo com o gráfico anual que está dentro de um movimento de subida com mínimas ascendentes no gráfico anual, perspectiva ainda de poder ter algo mais para cima. Então, dentro desse contexto, ativo só pelo gráfico anual, o que seria mais interessante é se buscar a operação na ponta compradora em prazos inferiores. Aí, indo para o gráfico quadrimestral, o que me chama a atenção é que está gerando aqui um sinal de alta, de fundo ascendente. Olha que interessante, movimento longo para cima, correção, vai ali, testa média, supera a máxima ali dos 2 últimos candles, então, uma sinalização bem interessante. E podendo aqui iniciar todo um processo de alta. Se eu projetar aqui esse pivô aí de alta, através dessa correção, considerando o movimento que começou daqui para cá, né? Então vou pegar daqui para cá e vou pegar aqui a correção, a projeção de alta. Deixa eu só traçar aqui através colocando aqui um imã divino para ficar certinho. Pronto. Então projetando aí uma correção, fazendo a projeção de alta de um pivô, de um possível pivô, considerando esse pivô saindo aqui, ou seja, o início da projeção a partir desse ponto, projetando 61,8% desse movimento aqui de subida a partir desse ponto aqui, o primeiro objetivo 33,29 e o segundo objetivo que seria 100% da alta anterior aqui, em termos nominais, saindo dos 18,46, a projeção seria lá por volta dos 42,46, ou seja, teria ali um alvo, uma chance de poder ter quase que 100% da valorização a partir do preço que está agora o papel em 23,65. Então, ativo gerando sinal de alta no gráfico quadrimestral, o que eu comentei agora há pouco pelo gráfico anual, se aqui estiver gerando um fundo, sinal interessante para até arriscar a operação de longo prazo nesse papel, tentando pegar todo um novo movimento de subida de vários quadrimestres, ou seja, de pelo menos aí uns 3, 4 quadrimestres. Então, ou seja, a ideia seria ficar com esse papel aí pelo menos em um ano na carteira de prazo maior. Logicamente que acompanhando, né? Assim, que se houve algum sinal
que mudasse essa expectativa. Por exemplo, o que mudaria completamente essa expectativa é se depois de um sinal desse aqui o papel voltar aqui para baixo dos 18,46, desarmaria a sinalização positiva que está sendo montada aqui no gráfico quadrimestral. No gráfico mensal, o que nós temos aqui no gráfico mensal desse ativo é uma sinalização bem positiva também no mês, alta de 10,73%. O papel estava com muita dificuldade de gerar um fechamento aí para cima dessa média. Observe que aqui eu cheguei até a alertar esse papel, essa ação sobre essa sinalização de alta, mas seria importante fechar ali para cima da média, porque aqui estava bem fraco o movimento. Gerou o sinal de topo descendente, porque observe que aqui no gráfico mensal estava com topos e fundos descendentes, dentro justamente do processo de correção no gráfico quadrimestral. E aí aqui nesses topos e fundos descendentes gerou um sinal de topo descendente e agora nesse mês anula completamente esse topo descendente. Por quê? Porque vai lá e supera a máxima, o ponto mais alto que deu início a esse topo descendente. Então anulou. E se fechar esse mês dessa forma, com um bom candle de alta aqui no gráfico mensal, fechar o mês de julho, a gente está no dia 24 de julho, caminhando aí para o fechamento do mês. Tem mais, a gente está aqui no pregão da quarta-feira, tem mais quinta, sexta e mais 3 pregões na próxima semana. Basicamente, mais 5 pregões aí para fechar o mês. Então temos o papel dentro de um sinal positivo, que por exemplo, vamos supor que eu coloque esse ativo na carteira perspectiva com a carteira mensal. Então, se colocando esse papel na carteira nessa expectativa de subida, podendo vir aqui para uma outra zona de resistência que seria na faixa dos 26,15, depois disso teria uma outra região na faixa dos R$28 e mais acima a região dos 29,48 a 29,94, que seria a máxima histórica. Então, são níveis de resistência. A primeira resistência que esse papel se encontra está aqui brigando agora nesse mês para ver se vai conseguir fechar acima dos R$ 23,47 e outro um pouquinho mais acima, R$ 24,39. Enfim, entrando nesse papel, colocando na carteira, o que vai descaracterizar essa expectativa mais positiva seria, por exemplo, no mês de agosto, a ação vai lá e volta aqui fortemente para baixo da mínima deste mês. Perdeu a mínima desse mês, voltou para baixo da média, descaracteriza pelo menos uma expectativa de subida de imediato aí para a ação. Ou seja, pelo menos nos próximos meses descaracterizaria esse aspecto de subida que estou comentando aqui nesta análise. Mas nesse momento, aspecto bem positivo para a operação na ponta compradora em cima de Fleury, FLRY3. Gráfico semanal. Ativo que tinha aqui gerado uma tendência de alta, aqui no pivô de alta, vai lá, anula a tendência de alta, perde aqui uma linha de tendência de alta, só que agora sobe de novo e retoma essa tendência de alta. Poderia até dizer aqui que gerou um pivôzinho também de alta. Mas enfim, para mim a retomada da tendência de alta foi que a ação conseguiu romper tudo isso aqui para cima. E agora isso aqui que eu acabei de sinalizar era a antiga resistência, o topo que foi rompido. Então essa região aqui de 23,21 até 23,64 é uma faixa de suporte agora para o ativo. Nesse momento está dentro de um processo de correção dessa forte alta. Mas o que geralmente acontece quando a gente tem ali um cenário gráfico de prazo maior, como por exemplo o gráfico de 80 dias, começa a ficar alinhado para um movimento de subida, o que geralmente acontece nos prazos inferiores é um movimento mais esticado para cima. Então pode acontecer desse papel terminar ganhando força aqui, abortar essa sinalização de correção e dar continuidade ao seu movimento de subida. Então, por enquanto, semanal também positivo. Inclusive, se a gente olhar aqui para as médias, o ativo além de ter voltado para as médias, a média de menor periodicidade já voltando para cima da de maior periodicidade, algo positivo que não aconteceu aqui naquela primeira, vou jogar o gráfico mensal aqui, ó. Não aconteceu isso aqui, quando tentou gerar um fechamento ali para cima, não tinha, as médias não estavam alinhadas para cima. Quando falo alinhadas para cima é a de menor periodicidade acima da de maior periodicidade, não estava alinhada ainda para cima. E agora vai fazendo esse alinhamento, que é algo ainda mais positivo para o papel. Pensando então em estratégias, né? Assim, se não entrar comprando agora o ativo para um prazo maior, outra alternativa de fazer compra pelo gráfico semanal, por exemplo. Vamos supor que essa ação resolva dar uma patinada maior e fique algumas semanas aqui de lado, de maneira mais fraca. Então esse ativo seria interessante para compra, seja de pivô de alta, seja de fundo ascendente, ou mesmo se vier um pouco mais para baixo, de buscar uma entrada nesse papel com a melhor relação risco-ganho, tentando pegar um próximo movimento de subida no gráfico semanal.
Pelo gráfico diário, vou jogar aqui no gráfico diário, a gente tem um ativo gerando um sinal de fundo no pregão de hoje. Eu até recomendei uma compra nesse ativo de swing trade, uma compra de curto prazo. Se a gente olhar, foi um movimento longo para cima e fez uma correção aqui em formato aqui semelhante a de uma bandeira, ou seja, considerando isso aqui todo o mastro dessa bandeira. Então, trazendo a expectativa de poder vir a ter um movimento aí de alta. Seria logicamente bom. Primeiramente, fechar o pregão acima dos 23,52. Segundo, quanto mais próximo for o fechamento da máxima do dia, mais relevante é o sinal e aumentaria a probabilidade de subida. O stop de uma operação comprada ficaria aqui embaixo da mínima desse fundo, ou mesmo se voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, já não seria algo bom, né? Porque gera um candle forte para cima. Se perder força, fechar mais próximo aqui da máxima do candle anterior ou abaixo dos 23,52, aí o próximo pregão vem aqui para perder a mínima de hoje, aumenta a probabilidade de fazer o quê? No gráfico semanal, de fazer justamente a correção aqui, que isso não descaracterizaria a tendência do gráfico semanal. Descaracterizaria a tendência do gráfico diário se voltar aqui a perder essa mínima. Isso caracterizaria uma tendência de baixa no curto prazo, mas fazendo um processo de correção ali interessante para se buscar a operação de compra num prazo maior. Lembrando, o que é bom para esse ativo fechar aí um mês? Mais próximo da máxima, lá mais para cima, sem sinal de perda de força, melhor ainda acima da região dos 23,47. Fechamento desse mês acima dos 23,47. Se conseguir fechar acima desse patamar, já é um sinal bem relevante em termos de retomada de todo o movimento de subida dessa ação. E aí eu já mencionei as próximas resistências aqui no gráfico mensal, como 26,15, falei sobre aí R$28 e a região de máximo histórico na faixa dos 29,48 a 29,94. Enfim, ativo que eu considero interessante aí para operações na ponta comprador, desde o curto prazo até pensando também num prazo maior e logicamente que a gente vai monitorando o papel para ver se vai mantendo a expectativa de alta que vai sendo deixada nesse mês aqui de julho e consequentemente pela formação desse fundo aqui ascendente em cima da média móvel de 3 períodos no gráfico quadrimestral. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, na análise especial. Também curta aí essa análise e até a próxima.